Fala galera, tudo bem com vocês? Evandro Soares de novo na área, aqui no canal Educação e etc. E olha, hoje nós vamos apresentar a você uma aula muito boa. Professor Igor, novamente contribuindo aí, né? Gravando uma bate-aula e dessa vez sobre drenos. Tudo sobre drenos você vai saber agora com o nosso grande Professor Igor. Fala galera, professor Igor Ximenes aqui na área e vamos gravar hoje novamente uma aula para vocês muito especial e muito importante, tá? Então vamos falar hoje sobre drenos, ok? Principalmente o dreno selo d'água e o dreno de sanfona, tá? O sanfonado, que eu vou explicar um pouquinho a diferença entre os dois, tá? Então já fica aí assistindo até o final, curte, compartilha e se inscreva no nosso canal. Até já! Então, galera, vamos começar pelo dreno selo d'água. O dreno selo d'água é um dreno normalmente utilizado no tórax do paciente, tá? Em que ele vai ser instalado pelo médico, tá? A partir do momento que o paciente tem a necessidade dessa instalação. Então, se ele for utilizado no tórax, ele vai ficar lá dentro do tórax, na parte pleural, na parte da pleura, que é uma camada que envolve o pulmão, tá? E que ele vai fazer normalmente essa absorção, essa drenagem do que tiver em excesso ali dentro. Só a gente pensar o seguinte, o pulmão ele é um órgão que expande, né? A caixa torácica se expande para ter a hematose, que é a troca gasosa. Se eu tiver excesso de líquido na cavidade torácica, excesso de ar, por exemplo, um pneumotórax, um hemotórax, enfim, a gente não consegue, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, a gente não consegue ter essa expansão pulmonar. Né? Se o pulmão não expande, não entra ar. Se não entra ar, não tem hematose, você fica com hipoxemia ou hipóxia depois sequentemente. Então, esse dreno ele vai drenar tudo que tem excesso dentro do seu tórax. Está gerando uma pressão excessiva ali dentro para você conseguir respirar normalmente. Então, tudo que tiver dentro do tórax vai vir aqui para dentro, tá? Vai vir aqui para dentro desse reservatório aqui que eu vou explicar já só sobre ele para vocês. Nós temos algumas situações onde a gente vai vai ser indicado o uso do dreno. Primeiro, derrame pleural, tá? Que é um derrame de líquido na pleura, exatamente. Aí pode ser por hipertensão, tem vários fatores. Trauma, tá? Algum acidente de moto, acidente de carro que vai estar com sangramento, a gente chama de hemotórax, aqui é sangue ali dentro. Nós temos o pneumotórax, que é só lembrar, pneu vem de ar, pneumotórax, ar na sua cavidade torácica. E normalmente esse pneumotórax vem de acesso central, tá? Um acesso na subclávia que por algum motivo não foi feito de forma assim efetiva e entrou ar no tórax do paciente e esse tórax expandiu e o pulmão não consegue expandir da mesma forma e o paciente acaba morrendo por falta de ar, por hipóxia, tá? Por falta de oxigenação. Então esse dreno ele é muito importante para isso, para a gente drenar, tá? O curativo normalmente quem faz é o enfermeiro. Esse dreno é passado o catéter por dentro do tórax do paciente, entre as costelas do paciente, tá? E aí vai depender do local, para a gente ver se é mais acima, mais abaixo, mas enfim. Ele é suturado, ele vai ter sutura, ele vai ficar preso ao tórax do paciente. E quem vai fazer o curativo normalmente é o enfermeiro, curativo diário. Todos os dias o curativo tem que ser trocado, tá bom? Em técnica adequada. O que nós precisamos observar é o seguinte, o tórax é um local estéril. O tórax, que eu falo pulmão, pleura, é um local estéril. Eu não posso deixar entrar nenhum micro-organismo ali, senão causa uma pneumonia no paciente. E essa pneumonia pode evoluir para uma sepse, pode evoluir para óbito. Eu sempre falo de sepse e óbito, porque é uma coisa seguida da outra, tá? Então, por exemplo, da mesma forma que o coletor lá da sonda vesical não pode subir, não pode ficar acima do nível da bexiga, esse aqui, o dreno, não pode ficar acima do nível do tórax do paciente. A não ser que eu clampeie, que eu fecho, ó. Se eu abrir aqui, ó, se eu fechar, não volta nada e também não entra nada. Abrir, volta à utilização normal.
Esse clamp ele é muito importante para, por exemplo, no momento que eu for movimentar o paciente, que eu for passar de uma maca para outra, para fazer uma tomografia, para fazer algum exame, alguma coisa que eu precise levar o paciente, clampeio, coloco entre as pernas do paciente em cima, para não ter risco de prender, de cair, de tracionar, de arrancar isso aqui do tórax do paciente literalmente. Tá? Então, se eu fizer isso, imagina, o tórax é estéril. Se eu traciono isso aqui, arranco isso aqui do tórax, olha o buraco que fica aqui, o ósseo que fica. E para entrar um micro-organismo aqui é um pulo. Então você vai ter que pegar uma gase estéreo, uma luva estéreo e meter aqui até ser repassado o dreno. Então olha só a dor de cabeça que vai dar, além do susto da dor no paciente. Então você tem que ter um cuidado muito grande, tá? Como que ele funciona? Ele funciona por pressão. Nós vamos colocar aqui dentro desse reservatório líquido, tá? Normalmente a gente coloca ou água destilada, que é o ideal, só que é muito difícil a gente achar um hospital que tenha 500 ml, 1 litro de água destilada, mas se não tiver, a gente coloca soro, tá? Em técnica estéreo. Então, para colocar no reservatório, o ideal é que sejam 2 pessoas. O ideal, no mundo utópico, tá? Se não tiver jeito, você vai ter que fazer de alguma forma, de forma estéreo, ok? Então, por exemplo, para conectar o reservatório, deixa eu abrir para vocês verem. Isso aqui, ó, é a cânula de extensão, onde vai sair o local. Ela é menos rígida do que essa aqui, ó. Essa aqui é mais maleável, essa aqui é mais rígida do que essa aqui. Aqui em cima, se nós observarmos, nós temos 2 outras entradas aqui. Essa aqui que fica aberta é o suspiro. Porque, por exemplo, como a gente vai drenar ar também, e se eu tivesse isso aqui tudo fechado, o ar com excesso gera pressão também. E com o passar do tempo não conseguiria ser drenado nada aqui para dentro. Então tem que ter um local para o ar sair, que é o suspiro. Vamos imaginar a seguinte situação, os cuidados que nós temos que ter. Coloquei 500 ml de soro aqui. Nós temos aqui a graduação. Ó. Eu coloquei 500 ml, deixa eu ver onde fica o 500 ml, aqui. Coloquei 500 ml aqui no início do meu plantão, ou no final do plantão, tanto faz. Mas no início é legal porque lá no meu final do plantão, no início eu tinha 500, no final eu tenho 900. Quer dizer o quê? Que drenou 400 ml durante o meu plantão. E o que eu observo? A coloração, se é mais sanguinolenta, se tem mais a coloração de pus, por exemplo, que a gente chama de serossanguinolenta, se for com sangue. Se for só o pus, é secreção serosa. Tá? Então a gente tem várias observações a fazer aqui. Tá? Chegou no final do plantão com 900, eu vou lá e anoto no meu balanço hídrico também. E também realizo uma anotação de enfermagem explicando tudo que foi retirado. Abro isso aqui, uma pessoa vai descartar dentro do saco coletor, eu vou estar em técnica estéreo, com luva estéreo, outra pessoa joga o soro aqui dentro sem contaminar nada que está aqui. Beleza? Para não ter chance de contaminação ao paciente, porque lembrando, essa parte interna está conectada direto com o tórax do paciente. Então eu tenho que ter o total cuidado para não contaminar essa parte de dentro do frasco do reservatório. Tá? E lembrando que isso aqui vai ficar preso na cama do paciente também. Igual a sonda, igual o coletor da sonda. Ela fica presa lá na cama do paciente. Para não ter risco de ficar, por exemplo, no chão, bater no chão, contaminando. Imagina, bate, vira, sai secreção, enfim. Então ela fica presinha na cama do paciente. Eu não posso, durante o banho, por exemplo, levantar isso aqui acima do nível do tórax do paciente. Se eu levantar, não esqueça, eu tenho que estar clampeado. Ok? Nós temos esse outro dreno aqui, que a gente chama de dreno sanfona. Por quê? A sanfona, normalmente, você aperta a sanfona, né? Esse daqui é por pressão. Eu vou explicar a diferença dos dois. Esse daqui é por pressão também, isso aqui é por sucção. Olha só que diferente. Eu aperto ele, fecho aqui, e nessa saída aqui tem um conector igual a esse. Eu vou obstruir aqui como se fosse o conector. Aqui ela não aumenta de tamanho. E conforme a pressão vai surgindo, ó, não aperta mais, ó, tá vendo? Conforme a pressão vai surgindo, que ele vai drenando alguma coisa, ó. Eu tô abrindo a mão aqui rapidinho, ó. Ele vai drenando por pressão, por sucção realmente, né? Esse aqui é um pouco diferente. Os dois são feitos para drenar tudo que tiver naquele local em excesso. Esse daqui, ele drena por pressão, mas por pressão da água.
a água vai exercer um fator de pressão dentro do tórax do paciente. Porque vamos pensar da seguinte forma. Por que a gente respira? Ah, professor, para ter oxigênio. Sim, é óbvio isso, né? Mas a gente respira por quê? Qual órgão que vocês pensam, que vocês lembram, que faz o processo de respiração acontecer? Aí todo mundo vai falar? Pulmão. Errado. Não é o pulmão que te faz respirar, é o diafragma que te faz respirar. A maior prova disso, alguém aqui já tomou um soco na boca do estômago? Já caiu de costas no chão, assim, ó, pá, que ficou assim, ó, sem ar? Por quê? Porque o diafragma não contraiu. Quem faz você respirar é o diafragma. E o diafragma precisa de um estímulo para descer, para abrir a caixa torácica, a pressão aqui fica negativa e do ar positiva. Então o ar entra. Quando o diafragma volta ao normal, ele aumenta a pressão aqui dentro, que fica maior que a pressão externa. Então o ar sai. Então quem te faz respirar é o diafragma. Por que isso é importante? Para mostrar que a nossa respiração é um processo de pressão. E para eu drenar o que está lá no tórax, eu preciso de pressão também. A pressão na água, normalmente, ela é menor do que do ambiente. Então, quando eu tenho um processo de expiração lá no meu tórax, tudo que está em excesso lá vem aqui para dentro, por pressão. Um é mandado para o outro. Exemplo, quando o paciente está entubado, tá? Que está no ventilador mecânico. Se eu aumentar muito a PIP do paciente, que é o processo de pressão que o ventilador causa, tudo que eu injetar dentro do paciente vem aqui para cá. Tudo que o ventilador transmitir para o paciente vem aqui para o dreno, se ele estiver com dreno. Então a minha pressão ventilatória não pode ser muito alta pelo ventilador mecânico se ele estiver com dreno de tórax. Beleza? Dreno sanfonado, ele é conectado direto no paciente, não tem nenhum outro circuito desse, ele é somente esse dreno aqui. Tá? Normalmente é utilizado muito em, por exemplo, região craniana, subdural, é utilizado muito, por exemplo, em outras cirurgias mais simples, aquela, por exemplo, abdominoplastia, normalmente é utilizado esse dreno aqui. Tá? Ele vai te acompanhando por onde você for, aí vai drenando o tempo todo. Esse aqui é mais simples, é só você tirar aqui, ó, a tampinha, esvaziar, puxar, apertar e colocar de novo. Ele vai ficar pressionado até ser retirado, ó. Beleza? Então, galera, de dreno é basicamente isso. Fico com Deus, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Um abraço, até mais.